Olha como eu tô igualzinha, Paps.
som aqui, agora está com som. Deixa eu baixar o som da música. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no Facebook do Herculano Pires. Já temos algumas pessoas presentes, né? O Ademir, Marilene, né? Jacó deve estar lá também, Viviane Aparecida, Cristiane Lombardi, Valdir Nogueira, Marcelo. O som da música tá mais alto que o seu microfone. Eu abaixei, né? Agora acho que deu delay aí. Valdir Nogueira, Marcelo, Pricane, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos há 2 semanas atrás, né? A 4ª parte do Livro dos Espíritos. Uma vez estudamos a 4ª parte, uma vez a 3ª. Então dessa vez é a última parte do livro, onde nós começamos o assunto penas e gozos terrenos. E ainda estamos no primeiro item, que fala sobre felicidade e infelicidade relativas. Hoje, para quem quiser acompanhar com o livro aí, nós vamos ver a partir da pergunta 931. E eu convido a todos, então, agora, para fazermos a nossa prece. Suavizemos os nossos pensamentos da correria do dia a dia e sintonizemos aqui em mais esse estudo, para que possamos absorver ao máximo todos os ensinamentos que aqui serão ministrados, e para tanto que os bons espíritos permaneçam conosco, e assim tenhamos um trabalho agradável e de muita utilidade para todos nós. Todos os lares que estão participando sejam abençoados, protegidos, para que todos possamos participar harmoniosamente. Então, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, damos por aberto o nosso trabalho. Muito bem. Entrou mais gente, né? Sônia Leite, Nelson Brunelli, Egídio também entrou, a Sueli. Sejam todos bem-vindos. A qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Deixa eu ir um pouco mais para cá. Então, nós estamos continuando o capítulo, né? Agora vamos ver a pergunta 931. Pergunta Allan Kardec: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? A resposta é muito interessante, porque o Espírito diz que não existe classe totalmente feliz no planeta. Nós sempre falamos que existe 3 tipos de sofrimentos aqui no nosso planeta. Sofrimento físico, né, que são as doenças físicas, problemas financeiros e problemas familiares. Então, as pessoas ricas, né, financeiramente, materialmente, elas não têm um problema financeiro. Mas se elas não se conduzirem bem, elas terão, né, principalmente se tiver excessos, os problemas físicos. E os problemas familiares, eu acho que é mais fácil nas classes altas, né, do que nas classes baixas, financeiramente falando. Então, quer dizer, financeiramente, não quer dizer que você tenha a felicidade. Mas as pessoas, a maioria, pedem não vir rico dessa existência, porque é uma prova mais difícil do que a miséria, do que a pobreza. Porque o problema de você vir com muitas possibilidades financeiras é que a exposição sua aos excessos são muito grandes. É como você pedir também um corpo muito bonito, né? Então a prova da beleza também é uma prova que a maioria não pede. Então a maioria das pessoas são feias porque é difícil conciliar. Que dó. Nós somos bonitos, né? Mas as outras pessoas são feias porque é difícil conciliar a prova
da beleza com as outras provas. O próprio Chico Xavier disse que ele não veio tão bonito nessa existência porque ele não conseguiria conciliar a missão que ele tinha, né, com a prova da beleza. Eu até estou lendo o livro Missionários da Luz, e a partir do capítulo 12, o André Luiz começa a falar sobre reencarnação. E ele visita, né, antes dele participar de um processo reencarnatório, que era do irmão Sigismundo, ele visita por uma semana ou mais o departamento de reencarnação. E é interessante as pessoas lá conversar com o assistente que ele estava sendo instruído, que vinham pedir para ele o que achava do corpo que eles estavam planejando, né? E muitos deles traziam os corpos com alguns problemas. Até tem um caso de uma moça lá, que ela chega para o assistente que o André Luiz estava conversando e diz: olha, o que você acha do meu projeto aqui reencarnatório, né? Eu dei umas mudadas. Aí ele olhou, né, o projeto do corpo dela da próxima existência e viu que ela pediu um desequilíbrio nas glândulas. Qual que é a glândula que controla você ser mais magro ou ser mais gordo? Esqueci. Então ela tinha mudado aquela glândula para ficar um pouco gordinha na próxima existência. Aí o espírito lá responsável falou: nossa, eu vi que você pediu aqui para vir não ir com um corpo tão escultural na última existência. E pelo seu merecimento, né, daria para você ir com um corpo melhor. Ela falou: ah, mas é melhor não arriscar, né? Eu prefiro ganhar a vida na próxima existência, né, em espiritualidade, do que ganhar um concurso de beleza, né? Mas só falou tireoide. Isso mesmo. Se a tireoide ela é rápida, você é mais magro. Eu mesmo, eu não pedi essa prova de engordinho. Minha tireoide funciona rápido, então eu posso comer à vontade. Eu sou o sonho de todo mundo, né? Eu posso comer e não engordo de jeito nenhum, né? Mas a maioria não vem com essa prova e aí é um perigo, né? A Mara Abad falou que se a gente é bonito, o padre Fábio de Mello, então... Então, o padre Fábio de Mello pediu para vir com a prova da beleza, né? Aliás, muita gente pede, né? Mas não é fácil. Então a pergunta é: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Eu até coloquei aqui um prédio, né? Que tem uma piscina em cada andar e uma favela do lado, né? Então, para um prédio desse que vive umas 100 pessoas, na favela deve ter umas 2, 3 mil pessoas ou mais, né? Então diz: nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Eu até coloquei um casal aqui bem assim desequilibrado, né? Como é que se diria a palavra, né? Vaidosos, né? Então eles estão ricos, mas é um perigo danado essa prova, porque não usando bem o dinheiro que eles têm nessa vida, na outra pode ir um reverso da medalha, ou até problemas muito grandes. Esse livro, Missionários da Luz, sobre reencarnação ainda, o André Luiz tem a oportunidade de conversar com uma moça lá no departamento de reencarnação. Era a moça mais elevada do grupo ali, né, de programar existências. E ela estava para reencarnar. Aí o André Luiz pensou, né, nossa, como ela é o espírito mais elevado aqui, ela vai bombar na próxima existência, né? Aí ela disse que ia ser difícil a próxima existência dela, porque ela tinha uma prova muito difícil. Em outra vida, ela foi muito rica e ela teve 4 filhos. E como ela foi uma mãe que deixou os filhos fazer tudo, ela errou muito na educação dos filhos. E os 4 acabaram fazendo muitos excessos naquela existência, que ela foi uma mãe excessivamente amorosa, né, mas no caso relapsa, né? Até ela brigava muito com o marido por conta disso, mas depois ela veio descobrir que o marido dela, que era mais rígido com os filhos, estava certo. E ela, que era muito condescendente, acabou errando, né? Mas como ela era responsável pela educação dos filhos, ele cuidava de uma empresa,
ela acabou levando eles para um caminho muito errôneo, né? Então eles caíram em muitos excessos e os 4 desencarnaram antes do tempo. Então todos eles foram dados como suicidas no plano espiritual. Aí ela desencarnou, né? E foi para o plano espiritual, embora ela fez esse erro aí na questão da maternidade, era uma pessoa muito boa. E aí ela se arrependeu da má educação que ela deu para os filhos, e o tempo que ela ficou lá em nosso lar, ela participava em nosso lar, os filhos não saíram das trevas. E aí ela programou o corpo dela para a próxima existência, e o corpo dos 4 filhos que iam junto com ela. Então ela ia reencarnar, em seguida os 4 filhos encarnariam junto. E como eles tiveram muitos excessos, 2 encarnariam paraplégicos, um com problemas mentais, e a menina encarnaria com relativamente saúde para ajudar ela a cuidar dos outros 3 irmãos. Então olha o problema do dinheiro, né? Então ela foi com muito dinheiro, mas acabou educando mal os filhos, e aí arrumou um problemão para os filhos e para ela também. A Prica me fez um comentário. Uma pesquisa, diz a Pri, apontou que aqui no Brasil as pessoas que mais fazem doações são as de classe E, D e C, ou seja, os mais pobres. Centenas de vezes vemos moradores de rua dividindo alimentos com os outros moradores. Isso nos mostra que quanto mais temos, mais queremos, mais desejamos. Então, realmente, às vezes é mais fácil você praticar a caridade sendo pobre do que sendo rico, né? O sofrimento está por toda parte, continuando a resposta. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Então, quando a gente vive em mundos mais felizes, né, aí não vai ter tanto problema e tanta pobreza, né, como existe aqui no planeta Terra. Essa imagem que eu coloquei aqui é da época de Kardec. É uma gravura de uma casa em Júpiter. Em Júpiter, é um planeta celeste ou divino. Diz os jupiterianos que a maioria dos nossos protetores vivem lá. Até a gente tem uma tendência a achar que os nossos protetores são espíritos desencarnados, né? Na Revista Espírita, várias vezes Allan Kardec conversou com o jupiteriano, e eles dizem que encarnados, eles ajudam as pessoas de todo o sistema. E lá não tem problema, como tem aqui na Terra, né, das classes muito sofredoras. Embora lá exista diferentes classes sociais, ninguém passa necessidade. Uma coisa interessante em Júpiter é que as casas, elas são todas de plantas. Aqui dá para ver, né? Então lá, como eles não agridem a natureza, para você construir a casa lá, você recebe umas sementes quando você nasce e você planta a sua casa. E aí nunca mais você precisa mexer na casa, porque a casa é uma coisa viva, né? Então doenças, por exemplo, em Júpiter não tem. Como os espíritos todos têm um corpo muito mais perfeito do que o nosso, então eles não têm doença, né? Até diz que o corpo físico de um jupiteriano é mais fluídico do que o nosso perispírito aqui na Terra. Então eles não têm problema de doença. Lá até diz que a infância ela é praticamente nula, né? Então você, embora tenha a reencarnação, tenha os pais, mas diz que você praticamente não tem infância. Você nasce já com uma consciência muito grande, com uma inteligência muito grande. Diz que se você acabou de nascer num planeta desse, se passar um cometa, você já detecta, sabe de onde veio e para onde vai. Então, quer dizer, eles não têm problemas de saúde, eles não têm problema de infância, né? Vivem em média 400 anos em relação a nós, e diz também que você já nasce com a pessoa que você vai casar. Então você já nasce lá com a sua alma gêmea. Então uma vez eu falei isso numa palestra, e um cara levantou a mão e falou: pelo amor de Deus, nascer já com uma pessoa e ficar 400 anos com ela a vida toda?
Aqui na Terra seria um suplício em muitos casos, mas num planeta desse você encarna com uma pessoa, no mínimo a sua alma gêmea, né? Um espírito totalmente afim com você e que só vai te dar alegria. Muito bem. Num planeta como esse também diz que os animais são muito elevados, né? Diz que você conversa com os animais lá como conversa com o ser humano. E todo o trabalho material do planeta é feito pelos animais. A Mara fez uma pergunta se a missão deles seria nos ajudar. Sim. Diz que a missão dos jupiterianos é fora do planeta. Então lá eles usam o planeta como recreação. E o trabalho deles é no sistema solar, né? Ajudar o planeta inteiro, né? Aliás, lá o corpo é tão fluídico que tem espíritos lá que volitam, né? Assim como aqui nas cidades espirituais existe a volitação, lá para alguns encarnados existe a volitação. E como é um planeta celeste ou divino, quer dizer, a última morada dos espíritos encarnados, né, em mundos materiais, lá tem o espetáculo de o espírito estar encarnando pela última vez. Então imagine um espírito que já encarnou várias vezes e no momento vai ter que ser a última. A última normalmente é no planeta celeste ou divino. E diz que quando isso acontece é um espetáculo, porque aí o espírito tem toda uma homenagem, né? E é mostrado tudo que ele fez em várias missões, né? E aí no final ele aparece para as outras pessoas como ele realmente é. No caso, muita luz, né? Muito equilíbrio. E detalhe, num planeta como esse também, a morte não tem os horrores da decomposição. Então diz que quando você vai desencarnar, simplesmente você some e vai para o plano espiritual. Aliás, diz que lá o contato com o plano espiritual é a mesma coisa do contato com o mundo material. Então não existe barreiras, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Logo nós chegamos lá, né? Já estamos indo para a regeneração, depois vai para feliz ou ditoso, depois vai para celeste ou divino. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então o nosso planeta, assim como hoje é Júpiter, né, um dia vai ser um planeta celeste ou divino, e só vai ser habitado por espíritos bons, né? E vai ser uma maravilha. Outra pergunta: por que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Então nós vemos muitos líderes aí, né, principalmente o Hitler, que conseguiu sensibilizar e motivar muitas pessoas para fazer coisas erradas. Fidel Castro, né? O Stalin, Mao Tse-tung, né? Esse não sei quem é, Idi Amin, esse não sei quem é, Kim Jong-il, segundo, esse está encarnado ainda também. Isso até esses dias parece que ele tinha desencarnado, né? Mas aí, para tristeza do povo lá, ele está encarnado ainda. Tristeza ou necessidade, né? Então, porque às vezes o espírito mais inferior consegue influenciar mais do que os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. E o que acontece principalmente é que os espíritos seguem, às vezes, esses espíritos inferiores por afinidade. É como a TV. Por que que na TV tem mais programa ruim do que programa bom, né? Então, por que programas como Cidade Alerta, Big Brother, dá uma audiência enorme? Mesmo o Jornal Nacional, mesmo o Fantástico, né? Eu, às vezes, tento assistir o Fantástico, mas é difícil, porque é só tragédia. Por que que esses programas de TV têm um ibope muito grande? Porque as pessoas gostam. Então, se as pessoas gostassem mais de assuntos edificantes, a TV mudaria a sua programação. Mas, como a maioria gosta de desgraça, né? Então, é o que nós temos. Claudinei entrou, seja bem-vindo. E o Luiz Carlos Barbosa também entrou. Luiz Carlos, sejam todos bem-vindos.
Será que o homem em geral é o artífice dos seus sofrimentos materiais, ser-o-á também dos sofrimentos morais? Então nós temos os problemas materiais, as doenças, e temos os vícios morais, que geram muitos problemas. O homem é a causa? Lógico, né? Mais ainda diz o Espírito de Verdade, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, então aqui entraria os problemas morais, né? A ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Até o Allan Kardec, uma vez conversando com o Jupiteriano, na Revista Espírita, o Jupiteriano diz para ele que a inveja e os ciúmes são a causa de maior morte aqui no nosso planeta, né? Porque se a pessoa fica com inveja, com ciúmes, ela se consome, né? Porque é uma energia negativa que vai matando a pessoa. Assim como as energias boas, né? Oriundas do amor, da solidariedade, vitaliza a pessoa e aumenta os seus dias aqui na Terra, a inveja e os ciúmes é o contrário. Com a inveja e os ciúmes não há calma. Olha aqui os problemas da inveja e do ciúme. Não há repouso possível para aquele que sofre desses males. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e perseguem até no sono. Então, ao invés da pessoa se preocupar com a vida dele, ele se preocupa com a vida dos outros, né? Até eu vi uma piadinha na internet esses dias, né? Que o cara estava bebendo uma bebida alcoólica e aí o vizinho dele do lado, né? Viu que ele estava bebendo muito, falou assim para ele: bebida alcoólica mata, você não sabe? Aí ele falou: a minha avó viveu até 92 anos. Ele falou: por quê? A sua avó bebia? Não, minha avó não se metia na vida dos outros. Então, quer dizer, você se meter na vida dos outros, né, dar palpite, é um problema. Vamos aqui, fugir um pedacinho, vamos fazer, acertar. Ixi, tá tudo errado aqui. Olha a cara do invejoso aí, minha gente. Aquela cara de mal, né? Só consome o outro só com o olhar. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Então esses vícios morais, eles dependem da pessoa. Então se você se propuser a acabar com esses vícios, né, por exemplo, que está falando aí da inveja, né, dos ciúmes, você vai sofrer menos. Mas no grau que nós estamos, é difícil. Porque a maioria das pessoas nesse planeta, o que as motiva é o interesse pessoal. Até quando se fala em inveja e ciúmes, nós falamos assim: ah, mas eu não sou invejoso. Alguém admite, alguém que está assistindo aí, que é invejoso? Alguém admite aí que é ciumento? Eu admito, sou ciumenta. Mas na verdade, eu pergunto diferente. Vocês se contentam com o que vocês têm? Vocês são, qual seria a palavra, comedido nas coisas, né? Ou vocês têm uma ambição desmedida? Se você tem uma ambição desmedida, se você não está contente com o que você tem ciúmes e você tem inveja. É lógico que você ter uma ambição nobre é bom. Então você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter conforto material. Isso é ótimo.
Mas a ambição desmedida, ela sempre tem os ciúmes e a inveja. Porque você não está contente com o que você tem e fica cobiçando o que as outras pessoas têm. Só que você não fala, né? Então você tem os ciúmes e não fala, né? Hoje mesmo eu estava assistindo aquele Largados e Pelados, olha aqui a indicação para vocês, né? Que é um reality show de sobrevivência no Geographic, né? National Geographic. E aí é a tribo, né? Então são 12 pessoas que são colocadas lá em grupos de 3. E aí nesse capítulo que eu estava vendo, tinha lá 6 pessoas num grupo e 2 pessoas no outro grupo. E eles, embora fossem vizinhos, eles eram separados. E esses 2 pegaram um peixe enorme, uma enguia, sabe? E aí assaram a enguia do lado. Se fosse uma vez só, tudo bem, né? Mas aconteceu isso 3 vezes. Na terceira vez que eles pegaram a enguia de 1 metro de comprimento e fizeram um churrasco de enguia do lado, você precisa ver o olhar das pessoas para esses 2 que não dividiram a enguia. Eles poderiam dividir, né? Mas não dividiram. E aí o olhar de inveja deles era exatamente esse, né? É o ser humano. Muitas expressões figuram energicamente os efeitos de algumas paixões. Então, para a gente ver como é uma coisa pesada mesmo. Disse estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúmes ou de despeito, perder o apetite por ciúmes e etc. Então, realmente são sentimentos negativos, né, que consomem a pessoa. Essa figura, por exemplo, aqui a gente vê bem isso, né, a pessoa incomodada, né, em querer o que ela não está conseguindo. O Ademir comentou que ele não tem mais inveja nem ciúmes, ele superou isso. Olha que bom, Deus o abençoe. Né? Ciúmes e inveja. A diferença é que a inveja não envolve o sentimento de perda presente nos ciúmes. Né? Então, quer dizer, quando você tem a diferença é que a inveja não envolve o sentimento de perda presente no ciúme. Então, ciúmes é quando você perde alguma coisa, aí você fica com raiva da outra pessoa, né? Como nessa imagem aqui, né? As gêmeas, né? Parece que é gêmea, mas não é, né? Mas eu sei que o menininho está dando um beijinho nessa aqui, essa aqui fez uma cara, né? E é isso mesmo. Mas ambas são um misto de desconforto e raiva, e atormentam aquele que cobiça algo que outra pessoa tem. Quanto mais baixa for a autoestima, mais propensa está a pessoa de sofrer com um dos 2 sentimentos. Mas a inveja é aquele sentimento de perda, né, que você não está tendo o que o outro tem, e que muitas vezes te leva a querer que o outro não tenha também. Então, quer dizer, você não tem e fica incomodado que a outra pessoa tenha. E aí você começa a vibrar para que ela perda, né? Perca aquilo também. Então você começa a fazer vibrações para que a pessoa perca aquilo que te inveja, né? Que você não gosta. A Pri fez uma pergunta, ela pergunta se... Ela fala que hoje em dia a gente é levado a consumir cada vez mais, por isso temos mais inveja e ciúmes do que antigamente, que não era tão forte assim a questão do status. Isso significa que a gente vai sofrer mais daqui para frente? Não, a tendência é a gente sofrer as consequências desse sentimento, que já seria para a gente não ter mais, né? Mas eu acho até nos dias de hoje, como é exatamente o que ela está dizendo, né? E nós vimos isso no começo do capítulo. Então a sociedade, ela cria novas necessidades, né? Então hoje em dia, para você viver, você precisa de muito, né? De uma casa, de uma TV de tela plana, de um celular isso, de um carro aquilo. Então hoje as necessidades materiais, elas são muitas. E antigamente não tinha. Se você voltar, por exemplo, a 30 anos atrás, as pessoas ficavam à tarde, à noite, na rua, olhando o tempo passar. Então, quer dizer, elas tinham mais tempo, porque elas não tinham tanta tecnologia em casa e coisas para fazer. Hoje as pessoas
com tanta tecnologia, elas têm muita diversão, né? E com isso acaba não tendo tempo de se relacionar com os outros. E quando você não tem dinheiro para satisfazer essas suas necessidades tecnológicas, talvez você desenvolva mais ciúmes e inveja. Mas o que vai acontecer? Então, nesse primeiro momento, a nossa inteligência desenvolveu muito e nos permitiu ter um nível de conforto e tecnologia muito grandes. Só que como não temos ainda a moral no mesmo nível da inteligência, nós estamos tendo dificuldade em lidar com toda essa tecnologia. Grande exemplo, o celular, né? Então, o celular hoje é o maior vício que existe e que está prejudicando muito a convivência em sociedade. Mas, com certeza, o celular veio para ficar e vai ser um benefício para nós, né? Então, você pede, por exemplo, uma pizza, chega às vezes em 1, 2 minutos. Não chega em 2 minutos porque demora a passar 10 minutos, né? Mas você pede a pizza, às vezes em 15 minutos, 20 minutos já chega. Então, veio para facilitar a nossa vida. Mas, nesse primeiro momento, como nós não temos tanto desenvolvimento moral, nós temos dificuldade em lidar com todo esse conforto. Mas nós vamos ter que aprender. Aliás, o que está acontecendo é que o planeta está passando para regeneração, e quem não se equilibrar com todo esse conforto, vai perder esse conforto. E aí vai desencarnar do planeta Terra e voltar para um planeta de provas e expiações, tipo 10 mil anos atrás. Eu até costumo brincar que a primeira encarnação das pessoas que forem exiladas desse planeta, com todo esse conforto que nós temos, as pessoas vão se matar. Por quê? Porque não tem o celular. Imagina as pessoas de hoje, todo mundo viciado no celular, encarnar num mundo totalmente primitivo, onde não tem celular, onde não tem máquina de lavar roupa, onde não tem eletricidade, onde não tem saneamento básico. As pessoas vão se matar. Mas aí vão dar valor, né, ao que perderam nesse mundo que nós estamos agora. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Então, quer dizer, os ciúmes aqui seria não só você querer o que o outro tem, mas em não querer que a pessoa tenha o que você não pode ter. Então, quer dizer, é uma maldade mesmo. Então, você não tem, e aí você fica incomodado com as pessoas que têm. Então, às vezes, a outra pessoa conseguiu aquilo por mérito, né, por esforço, mas como você não tem, você acha que ninguém deveria ter também. Até a Thelminha fez uma pergunta. Mas não vai ter a lei do esquecimento como acontece hoje? Então você esquece das sutilezas das coisas, mas no íntimo você lembra, né? Então, quer dizer, você perder o conforto, você acaba sentindo, né? Então, por exemplo, numa existência você é totalmente poderoso, na outra você vem escravo. O que acontece? Você vem escravo, mas você vem um escravo às vezes orgulhoso, às vezes altivo, às vezes mandão. Por quê? Porque você traz toda a lembrança íntima daquela existência. Então vai fazer falta. O próprio livro dos Espíritos sobre melancolia, ele fala que muitas vezes a melancolia, que é uma tristeza, né? Hoje em dia não se fala melancolia, fala tristeza, é que muitas vezes nós viemos de cidades espirituais bem equilibradas antes de encarnar, ou às vezes até de um planeta mais elevado, e aí nós não conseguimos acompanhar o planeta, e a gente fica com saudade do mundo que nós perdemos. Então, o próprio livro dos Espíritos diz isso, que às vezes a tristeza é por você ter saudades do mundo melhor que você teve, né? O Ademir brincou, falou que vão virar zumbis. Não, nós já estamos zumbis, né? As pessoas estão zumbi. Eu vi uma foto interessante sobre o celular. Então, há muitos anos atrás, todas as pessoas numa estação de trem
lendo jornal, né, que era o meio de comunicação da época. E aí hoje todo mundo com celular, né? Celular hoje é a causa de maior número de acidentes de trânsito, e agora está também a causa de maior número de pessoas mortas andando. Por quê? Porque a pessoa fica no celular, ele é atropelada. Aliás, coloquem no YouTube para vocês verem pessoas andando com o celular e provocando acidente. O pior que tem na internet, é verídico mesmo, uma mãe com o celular segurando uma criança que está segurando outra, que segurando outra. Então ela com 3 crianças, ela com o celular, ela atravessa o sinal vermelho para ela. Aí ela é atropelada com as 3 crianças. E pessoa andando com o celular na rua assim e cair no buraco, então essa tem um monte, né? Então tem um buraco na rua lá, a pessoa está olhando o celular, não vê e cai no buraco. Eu até para nós ilustrarmos aqui, eu trouxe hoje uma palestra do Divaldo. Eu adoro o Divaldo, é o maior palestrante de todos os tempos, né? E essa palestrinha dele é uma palestra grande, mas tiraram a parte que ele falou dos filmes da inveja. Eu achei bacana porque ela também encerra várias piadinhas, né? Bacana quando o Divaldo sai daquela linha mais séria, que é o começo, né, e o final da palestra, e ele vai para essa parte com humor, que a gente acaba fixando mais os ensinamentos, né? Então vamos ver o Divaldo falar sobre ciúmes e inveja. Eu conheço pessoas que têm o olho de secar pimenteira. Olha aí a pimenteira. Eu deixo aqui o som para. Desencarna, mas não é o olho, é a mente. Os olhos são como graus, ampliam a volúpia da mente, a vontade. É o ego. A pessoa vem aqui de jarro e diz: meu Deus, que lindo, mas que pena que não é meu. Aí dispara o raio que mata, daí a pouco a flor murcha. Eu tinha uma coleção de violetas dos Alpes. Eu fui apaixonado por essa coleção. Então eu trazia do Paraná, principalmente de Ponta Grossa, violetas dobradas das viagens, e tinha aquilo arrumado, era um hobby. E então uma amiga minha suíça, que morava no Rio de Janeiro, retornando uma vez de Mont Blanc, ela me trouxe o quê? Edelweiss. E eu me apaixonei pelo Edelweiss. E consegui tê-lo aqui em Salvador. Criei todo um campo com blocos de gelo, botava gelo. E o Edelweiss é uma planta muito delicada. Quando vai gelo, rompe o gelo. Frágil. Aquela haste que faz lhe dar uma sempre viva quando ainda está na haste. E então eu colocava gelo. Adubo químico, dava paz. Já que tem tome, paz. E eu tinha uma amiga que também colecionava violeta dos Alpes. E a felicidade de quem faz uma coleção é provocar inveja no outro. E um dia, eu convidei minha amiga, que era assim, muito presunçosa, que tinha a melhor coleção do mundo, etc. De mal das suas, essas violetinhas. Agora eu tinha o Edelweiss, ela vai ver. Isso porque eu não sou vingativo. E disse: olha, vem tomar um cafezinho aqui da mansão às 5 horas e ver a minha coleção. Ela veio. Então nós fomos ao jardinzinho de inverno, muito modesto. E ela: essa eu tenho, essa eu tenho. E lá estava, eu olhei a minha linda garota, meu Edelweiss. Quando ela viu o Edelweiss, uau, o que é isso? Ai, o Edelweiss. Eu sou a única pessoa nos trópicos que tem um exemplar. Divaldo, que é uma plantinha que está nos Alpes suíços, nos Alpes alemães, nos Alpes italianos. É uma plantinha do gelo. Mas que coisa! Que coisa! Aí fomos tomar café. E eu numa vitória. E ela assim tão humilhada e eu bem contente como ia ser. Meus amigos, terminamos o café, eu fui levá-la à porta.
lá ao portão da mansão, na hora que nos despedimos, ela disse: Divaldo, eu posso dar um conselho? Pode, claro. Vá dar uma olhadinha na sua planta. Eu disse: mas por quê? Aí ela ficou triste, porque tudo que eu olho, eu mato. Muito bem. Mas eu não acreditava em superstição, imagina se eu acreditar. Mas, por via das dúvidas, eu fui só olhar. Quando eu olhei, a plantinha estava derreada no vaso. Derreada. Eu disse: não faça isso comigo, tome passe, tome peça, e gelo nela. No dia seguinte, tinha a impressão que um raio de alta potência queimou-a, ficou seca, com todo o gelo, com toda a água, com toda a tudo químico. Fiquei impressionado. Então eu convidei a minha amiga, falei no telefone: olá, ela, já sei. O Edelweiss morreu. Ela disse: não, quer dizer, secou. Quero conversar com você. Aí ela veio e disse: é uma coisa terrível. Pássaros na gaiola. Você olha o canário, meu Deus, ele entristece e morre. Criança, a criança boceja, tem febre. É impressionante. Eu vou até botar agora óculos pretos, mas não são os olhos. É a mente. É uma mente mal orientada. A força é neutra. O encaminhamento é que do nosso comportamento. No inconsciente você deseja ter. Não é uma inveja, é uma ambição. É de fato. Eu lamento eu não ter. Eles mais lembram. Nós nunca teremos tudo que é belo. Você vai lhe passa uma linda orquídea numa árvore. Nós nunca vamos tê-la. Mas a beleza está. E a natureza, Deus colocou tanta beleza que os nossos olhos jamais alcançarão. Conversei muito com ela, digo: vamos fazer uma técnica de bom direcionamento do seu pensamento. Eu vou lhe ensinar a canalizar a energia. Vou lhe ensinar a aplicar passes para você atender a pessoas doentes. Ela foi à mansão várias vezes, eu ensinei as técnicas mais simples. Porque o importante é a mente, não é o rebolado. Não. Pode fazer para lá, para cá, para a castanhola. Se a mente não estiver boa, se não tiver o que transmitir, não adianta. Jesus disse: centurião, vai, o teu servo está curado. A mulher pegou na fibria do tecido. Pedro, quem me tocou? Eu adoro este momento. Pedro é bem parecido conosco. Pedro disse: como é que eu vou saber? Numa confusão danada dessa, o senhor pergunta quem me tocou. É, porque a gente acabou de Pedro. Ai, Senhor, estava acabado. Jesus disse: Simão, alguém me tocou, porque eu senti de mim sair uma virtude, desprender-se uma virtude. Então ele disse: fui eu, Senhor. Era a mulher do fluxo sanguíneo, que era considerada uma imunda. Ela viajou a Jesus: que fé tem essa mulher. Agora, como nós não temos essa energia, nós dá uma rebolada para cá e para lá. Deu positivo, negativo, não sei o quê. Impressiona um pouco o doente e temos que impressionar bater toca o castelo. Quem manda as energias, quem manda o que eu não sei. É uma coisa muito simples. A gente se aproxima de alguém que está enfermo e envolve ternura. Então, do chakra cardíaco solar para aquela onda. E com a mente, a gente distende as mãos. Movimentos rítmicos, como se estivéssemos tirando uma teia de aranha. Suavemente, aquela energia mortífera. Vamos tirando. Limpando a aura, a psicosfera. Agora de cara e agora transmite. Porque as extremidades são verdadeiros fulcros de energia. Então caem como verdadeiros chuveiros. Qualquer forma, positiva, negativa, luminosa, densa. Então a gente suavemente, no máximo, tratando-se de alguém que temos intimidade, a gente pode aproximar, tocar, não se deve. Mas a gente pode tocar. Se a pessoa está com muitas dores nas têmporas, se a pessoa está com um grave problema na laringe, na faringe, no tórax, evitar o homem tocar na mulher, por motivos óbvios, e vice-versa. Porque não será este
há um toque curador, há um sopro curador, mas já são outros departamentos. E ela aprendeu e tornou-se especialista em úlceras varicosas e câncer. Então, toda vez que eu tinha um problema, que alguém aparecia, telefonava, ela vinha ao centro, porque já era uma pessoa de mais idade, aplicava a bioenergia. E nunca mais os seus olhos prejudicaram a nada, porque ela olhava com ternura, o vigor que transmitia dava vitalidade. Muito bem. Gostoso escutar o Divaldo falando, né? E aí fez um curso de passe também, né? Então temos nesses casos, continua a resposta, o ciúmes aliado à mediocridade. Quer dizer, além de você ter ciúmes, você deseja o mal para o outro, que ele não tenha o que é fonte da sua cobiça. O homem só é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Então, realmente, nós somos a causa, né, dos nossos vícios morais. Se ele se elevasse acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. O pessoal dizendo que gostou aqui, né? Realmente muito bom. Aquele que só encontra felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Então, como eu disse, a causa de muitos problemas nossos aqui na Terra é esse interesse pessoal, é esse orgulho, esse egoísmo, que nós buscamos a felicidade mais em ter as coisas do que realmente em desenvolver as nossas capacidades divinas. E nesse apego às coisas materiais, muitas vezes nascem esses vícios, né? Os ciúmes e a inveja. Referimos-nos aos homens civilizados. Aqui vem o que disse a Pri, né? Que o homem civilizado tem que lidar mais com esse problema. Porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade, a analisa, e por isso é mais afetado por ela, mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Então, viver em sociedade realmente não é fácil, porque a sociedade nos dá mais conforto, né? Mas aumenta as nossas necessidades. E aí, se nós somos mais apegados às coisas materiais, nós nos sentimos fracassados por não ter as coisas materiais. Mas ele diz que esse é um primeiro passo. Depois, desenvolvendo a inteligência, nós vamos ter meios de consolação, né, maior nesse mundo civilizado. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Aliás, mais para trás nós vimos o que seria felicidade para todo mundo, e o Espírito tinha dito que materialmente nós somos felizes quando temos o necessário, não precisamos do supérfluo. E espiritualmente seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a felicidade verdadeira é quando nós cumprimos as nossas responsabilidades e temos uma certeza no futuro. Então, quanto mais moral, né, mais integridade nós temos, mais essa paz e mais essa certeza no futuro.
E aqui já é assunto para daqui 14 dias, né? Então nós continuamos nessa quarta parte do livro, mas o próximo assunto vai ser perda de entes queridos, né? Então essa pergunta 934 nós vamos deixar para depois. Então, com essa última questão aí, nós encerramos o assunto, né? E vamos encerrar agora, né? Queria ver a pergunta. A resposta é grande, né? Com essa pergunta nós encerramos, né? Então, agradecemos a todos e convidamos agora para fazermos as nossas vibrações, né? Não pode aumentar muito aqui, né? Senão... mas até que ficou... Aí depois que eu pedi pra você abaixar, ficou muito baixa. Tava boa aquele meio termo. Muito bem. Se o som estiver muito alto, aí vocês falam. Então, graças a Deus, mais um estudo, mais uma reflexão sobre as grandes verdades que nos cercam e um acordamento, né, para as nossas responsabilidades, para o que realmente importa para a nossa existência. E aproveitamos esse momento de paz que sempre nos visita no final do estudo para fazermos uma vibração de esperança e paz para todo o nosso planeta. Nesse momento tão delicado, né, onde essa pandemia ainda se mostra assustadora, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas desempregadas, né? Ajuda, Senhor, para que nós possamos ter as forças necessárias para enfrentar essa crise e sairmos melhores do que quando ela começou. Voltamos os nossos pensamentos para o nosso Brasil, para as pessoas mais perto de nós, principalmente para aqueles que sabemos com problemas, com necessidades, envolvendo-os com carinho, para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos recarregar as nossas baterias, ajuda-nos, Senhor. Fortifica-nos, nos abençoa, para que tenhamos as forças necessárias para continuar as nossas lutas, absorvendo todas as oportunidades que a vida nos dá. Agradecemos a Jesus, Mestre amado, administrador do nosso orbe, né? Guia e modelo da nossa humanidade. Por esses momentos, agradecemos aos seus emissários que estiveram aqui conosco e em nome deles encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e até o próximo sábado, na mesma hora, e aí vai ser com o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Boa noite.